E às vezes, tipo, uma aula de ciências, então eu tentei pegar vários aspectos que a gente veio discutindo aqui, que aí eu dividi em partes. Mas primeiro eu escolhi ter resultado das atividades. Eu acho que dá para juntar até mais, né? Porque se você for pensando assim, tem vários caminhos. Aí eu pensei em juntar atividades na vida no mar e na vida na terra, porque eu acho que são dois assuntos que dá para a gente falar junto. Por que não fazer junto as atividades? E aí tem várias coisas que ele vai falando que eu achei que ele relaciona muito com a nossa vida. Ele fala 70% do planeta. Deixa que eu pego. É água. 70% do nosso corpo também é água. Eu achei essa relação muito legal, porque a gente não para pensar nisso. Quando a gente está conectado, na Terra a gente vive, sabe? Ele fala o nome da Terra, porque a Terra, 70% é água. Mas a gente vive na Terra. A gente não vive no mar, né? A gente vive na Terra. E aí E quem dá o nome é a gente, né? Quem dá o nome é o humano, né? E aí eu pensei em fazer atividade tentando isso, vida no mar na Terra. Aí deu 4 etapas aqui nas atividades. A primeira seria o sentido, que eu ia trazer também o som, porque todas as atividades têm isso com som. E eu tenho gostado bastante do que a gente veio aqui de sentir o que a gente está ouvindo, o que a gente está trabalhando. Então, o primeiro seria sentir, que aí eu ia botar o som do mar e o som da terra. O da terra eu teria que pesquisar, né? Porque eu não sei. De mata, talvez, ou de cidade. Tipo assim, o som que diz na terra. Som da cidade. Ou poderia ser de mata mesmo, né? Sim. Aí seria a primeira parte. Aí a segunda parte seria na discussão, tipo, dos alunos mesmo falarem do que vem na cabeça deles desses dois mundos, né? Que eles acham que estão muito separados, mas são mundos. Aí eu estava pensando em algo mais assim, dos animais que vivem entre esses dois mundos, da terra e do mar. Então eles me trariam isso, né? Tipo, aí já iria para a terceira parte, que seria a parte da pesquisa. Eu quis botar a pesquisa no meio, porque eu acho que a gente tem que trabalhar isso com os alunos e tal, a gente está debatendo bastante isso aqui. Então, os alunos iriam pesquisar, poderiam dividir em grupos ou em duplas, que eles pesquisariam ou animais que eles já conhecessem, que iriam na mar ou na terra. Iriam pesquisar juntos e teria, tipo, não sei, eu pensei se eles poderiam botar o nome, se eles já viram, onde vivem, o que comem, se são predadores, se é presa, a importância do ecossistema, o que eles acham desses animais. E a quarta parte seria a conexão, que eles teriam que relacionar esses animais, porque tem animais que não na Terra, e tem animais que não dependem do outro, mesmo morando em dois ecossistemas diferentes. Aí poderia trazer um algo mais ecológico, o que a gente faz aqui na Terra afeta diretamente os oceanos, é comecei a pensar de todas essas indústrias de fábricas que matam golfinhos, matam atum, matam sei lá o quê, e isso deve afetar tanta gente, o que a gente faz aqui na Terra, e a gente vai ter um caminho também, que dá para trabalhar muita coisa, todos os animais, tanto a parte ecológica, né, de ambiente, e relacionar essas duas questões. Aí eu pensei nisso, né, mas Muito bom. trabalhar, né? Você está trabalhando as relações. Muito bom. Relações de base ecológica, sem trabalhar aquela coisa chata, né? Das relações ecológicas do ponto de vista estrito da ciência e ecologia. Gente, incrível também. Incrível, você sabe por quê? Porque assim, a gente quando trabalha, a gente trabalha fragmentado, né? Aqui e ali. A gente não trabalha as relações entre esses seres. Eu gostei que o caderno dele faz muito isso, né? Sim. Ele faz muitas coisas e eu gostei também que ele sai muita cultura. E eu falei, gente, eu sou ignorante. Nós somos. Traz muito do Guarani, que tipo, é uma coisa que fala muito na escola, como o Guarani fala. Mas não fala nada dele. Sim, sim. Traz muito disso. Então, Que a gente fala deles, né? Não são eles que falam pra gente, né? exatamente. Então, traz isso dele, também é muito legal. Tipo, Nossa, é incrível! Como você desdobraria, né? E eu fiquei pensando muitas vezes, só a gente trabalha o quê? Os animais que são... Animais e plantas, né? Que são no limbo, né? Entre a terra e a água, né? Porque aí eu fiquei pensando como é que é o nome da mata ciliar?
que a gente está acabando com a mata ciliar, né? Fiquei pensando a quantidade de desdobramentos, de conteúdo mesmo, né? Que teria esse assunto, e a gente trabalha, né? O que vive, o animal que é híbrido, né? A gente trabalha, que vive na terra e no mar, ou na água, a gente trabalha ele como uma exceção, né? Tem uns que vivem, não, olha a importância disso, né? E uma coisa que eu fico pensando, o ser humano, como é que a gente conseguiu ocupar, né? Tantos espaços. É surreal, viver no gelo. Eu estava vendo uma entrevista da Tamara Klink, a filha do Amir Klink, né? Gente, veja, eu tô doida para ler o livro dela. Sabe quem é o Amir Klink? Não? Tá. O Amir Klink, ele é de Paraty, ele é um navegador, digamos assim, e ele fez várias viagens sozinhos, não ao redor da Terra, né? Mas assim, em muitos espaços, rodou no mar, sozinho. Não, depois eu vou procurar coisas. Não, sim, a gente também. Ele fez isso. E a filha dele, que tem 20. Ele fez a primeira pessoa a atravessar com o barco a remo, o Atlântico. O barco. Isso. Depois eu vou. O fechado, né? Fechado, isso. Foi. Só no bracinho. Não, só mas ele era remo e tinha vela. E tinha vela, mas assim, imagina isso. E ele fez isso, Amir Klink. Depois eu vou procurar as coisas dele para colocar para vocês. E a filha dele, a Tamara, fez a mesma coisa. Então, só que agora ela, né, ela já tem mais tecnologia, né? Mas ela ficou 8 meses sozinha cruzando o Ártico. Ela viveu na Groenlândia. Aí ela fala uma coisa que eu não sabia. Que tá. Vocês conhecem o Vralcast? Sabe o que é o Vralcast? Que é do Porta dos Fundos, que são dois. É uma dupla que meio que imita o Flow, né? E fala assim, como se fossem pessoas de direito. São dois atores. Eles ficam sacaneando, falando da liberdade de expressão. É muito interessante. E eles entrevistaram. Eu vou colocar a entrevista dela para vocês verem. É incrível. Porque o que acontece? Ela fala que ela ficou, e ela trouxe um conhecimento que eu não sabia, que os esquimós, eles não gostam de ser chamados de esquimós. Eles têm um nome ancestral, um nome deles, e que esquimó é pejorativo. Eu não sabia. Eu falei, gente, não falo mais esquimó. Remete a algum negócio de uma vida Isso, aí assim, depois eu vou colocar no grupo, interessantíssimo. E eu fiquei pensando nisso, né? Nós, os humanos, a gente ocupou partes do planeta que são inabitáveis, né? Para outros seres, ou só para alguns seres. Nós somos o animal que faz isso, né? A gente ocupa o gelo, a gente ocupa as alturas, a gente só não ocupou ainda o mar. A gente ainda não conseguiu, mas até o espaço a gente já está querendo ir, né? Então, como é que a gente pode pensar nessas coisas e dessa nossa adaptabilidade, né, do humano e nesses grupos? Nossa, muito bacana. Tive várias epifanias também. Muitas epifanias aqui. Incrível. Eu pensando, você falou da sua aula em Angra, você morava perto da praia, muito legal. Sim, e que às vezes, assim, com os alunos da escola pública, às vezes eu tinha dificuldade, né, porque eu tinha que atravessar Rio Santos, então era mais difícil eu levá-los. Em alguns momentos a escola fazia isso, a gente usava mais a parte da mata e do rio, mas com os meus alunos da escola particular, que o quintal da escola era a areia da praia, eu fazia muitas atividades. Assim, várias vezes eu estava dando aula, a sala era assim, o quadro, e ali era a janela, o mar, ali. Então várias vezes eu estava dando aula e via os golfinhos. Aí a gente parava tudo e ia para a janela para observar. Em Angra, Então, assim, isso era um privilégio que eu tinha, né? Se eu tivesse hoje a consciência que eu tinha, se eu tivesse naquela época a consciência que eu tenho hoje, eu aproveitaria isso muito mais. Mas na época eu não tinha esse conhecimento. Mas muito bom, só adorei. Adorei. Eu lembrei tanta história agora do Boto. Sim. Essa história é um pouquinho Que aí a gente poderia contar a história do Boto, né? Iemanjá, o Boto,
piloto, né? Várias histórias que a gente poderia. Ó, a conexão aí, ó. Vocês podem de uma aula entrar na outra, de uma atividade entrar na outra. Adorei. Muito bom mesmo. Gente, eu tô viajando. Vocês estão me fazendo